paz do Senhor Jesus a todos. É uma alegria estarmos juntos no nosso programa que é diário, leitura da Bíblia. Esse é um tempo muito especial que nós reservamos para ler a palavra do Senhor. Isso tem sido bênção para nós, temos feito essa leitura juntos e estamos hoje no capítulo 15 do livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 15, e nós estamos lendo aqui, como o próprio nome do livro já sinaliza que nós estamos lendo a respeito dos reis de Israel. Vimos aqui que Israel se dividiu, 10 tribos e duas tribos que foram as tribos de Judá e Benjamim, permaneceram na casa de Davi com Roboão, filho de Salomão, e as 10 tribos seguiram a Jeroboão, que foi retirado do povo para o reinado ali daquelas 10 tribos. E nós vimos no episódio anterior que tanto Roboão quanto Jeroboão, ambos não andaram segundo os caminhos do Senhor, e nós vimos que eles morreram e foram sucedidos pelos seus respectivos filhos. Então nós vamos ler agora o capítulo 15 do livro de 1 Reis. E no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abião começou a reinar sobre Judá. E 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Abisalom. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. E seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e confirmando a Jerusalém. Porquanto Davi tinha feito o que parecia reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo o que lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no negócio de Urias o Heteu. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Quanto aos mais dos sucessos de Abião e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abião e Jeroboão. E Abião dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. E 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Abisalom. E Asa fez o que parecia reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai, porque tirou da terra os rapazes escandalosos e tirou todos os ídolos que seus pais fizeram. E até a Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Azera. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedrom. Os altos, porém, se não tiraram. Todavia, foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os seus dias. E a casa do Senhor trouxe as coisas consagradas de seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata e ouro e vasos. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair nem entrar junto a Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e ouro que ficara nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos de seus servos.
E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, entre meu pai e teu pai. Veis aqui que te mando um presente, prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos exércitos que tinha contra as cidades de Israel, e feriu a Ijon e a Adã e a Abel de Bet-Maaca e a toda a Quinerote com toda a terra de Naftali. E sucedeu que, ouvindo-o Baasa, deixou de edificar a Ramá e ficou em Tisá. Então o rei Asa fez apregoar por toda a Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara. E com elas edificou o rei Asa a Geba de Benjamim e a Mispá. Quanto aos mais de todos os sucessos de Asa, e a todo o seu poder, e a tudo quanto fez, e as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice, padeceu dos seus pés. E Asa dormiu com seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, seu pai, e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano 2º de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai e no seu pecado com que tinha feito pecar a Israel. E conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, e feriu Baasa em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam a Gibeton. E matou Baasa no ano 3º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu, pois, que, reinando ele, feriu a toda a casa de Jeroboão. Nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego até o destruir, conforme a palavra do Senhor que dissera pelo ministério de seu servo Aías, o silonita. Por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel, e por causa da provocação com que provocara ao Senhor Deus de Israel. Quanto aos mais dos sucessos de Nadab e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No ano 3º de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirzá e reinou 24 anos. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado com que tinha feito pecar a Israel. Amém? Terminamos assim a leitura do capítulo 15 do primeiro livro dos Reis. E nós vamos prosseguir nessa leitura nos episódios posteriores, né? E vamos ver que há uma sucessão de reis, tanto no reino de Judá quanto no reino de Israel. E nós vamos fazendo essa leitura aqui paralela, né? Como nós vimos aqui, lemos primeiro a sucessão aqui do reinado de Asa,
né? Depois, em seguida, nós já vimos aqui para a sucessão, quem foi o sucessor aqui de Jeroboão lá no reino de Israel. Nós vamos fazendo essa leitura e vamos conhecendo mais a respeito daquilo que o Senhor deixou registrado na sua palavra e tudo aquilo que nós lemos na palavra de Deus, isso traz para nós um conhecimento, um entendimento da vontade do Senhor para a nossa vida. Amém? Vamos encerrando o nosso episódio por hoje, desejando a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus.